Oi pessoal, tudo bem? Eu preciso compartilhar algo que Deus colocou no meu coração agora. Nesse exato momento hoje é 7 de maio de 2025. Sei que algumas pessoas vão ver esse vídeo algum tempo depois, daqui a alguns 5 anos, outros daqui a 10 anos. Mas essa palavra você vai perceber, independente da época, onde você está cortando a linha da história, você vai perceber que essa palavra ela permanece atual. Então agora são 1 hora da manhã e 7, 8 minutos, é porque o relógio ali é analógico, é mais ou menos isso. E eu preciso compartilhar essa palavra. Jesus, antes de ser assunto ao céu, depois de já ter morrido, ter ressuscitado, Jesus ele deu uma instrução muito interessante aos seus discípulos, dentre várias instruções, porque ele passou 40 dias ainda depois de ter ressuscitado aqui na terra. Mas antes de ir mesmo, ele falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E hoje, esse versículo, essa palavra, ela é muito bonita. Quando a gente às vezes lê nos púlpitos das igrejas, ou nas ministrações, nas pregações, é aquela coisa, aquela comoção, glória para lá, glória para cá. E realmente é uma palavra muito poderosa. Entretanto, se a gente fizer um teletransporte para a época e para o contexto da época que Jesus estava naquele momento e que os discípulos estavam naquele tempo, a gente vai perceber que essa instrução de Jesus não foi uma instrução fácil. Foi algo difícil que Jesus requeriu ali dos seus discípulos, que ele pediu dos seus discípulos, porque Jerusalém estava num contexto de muita perseguição. Jesus tinha pouco tempo que tinha sido morto, né? Inclusive, havia ali uma expressão que se usa muito, o sangue no olho, para que os cristãos fossem mortos, porque havia uma preocupação das autoridades naquele contexto ali, as autoridades religiosas, vamos assim dizer, de que extirpasse os cristãos, aproveitasse aquele momento que Jesus tinha sido crucificado para perseguir, para matar, para colocar em prisões muitos cristãos. Então foi um contexto onde Jerusalém era uma cidade que estava em polvorosa. No entanto, naquele contexto de morte, naquele contexto de perseguição, naquele contexto de dificuldade, naquele contexto que a gente pode dizer de cruz, de calvário, Jesus chega para os seus discípulos e fala: olha, eu preciso que vocês façam uma coisa. Permaneçam em Jerusalém até um determinado momento. E isso é muito interessante porque o que simboliza Jerusalém, a gente trazendo para o contexto de hoje da nossa vida? Jerusalém é toda circunstância, toda situação, todo momento que porventura você possa estar passando de grande dificuldade. E talvez, que normalmente isso acontece com a gente, que é ser humano normal, todos nós queremos sair rapidamente desse momento de dificuldade, desse momento de dor. A gente quer transitar rapidamente para que a gente possa ser aliviado dessa aflição, aliviado dessa atmosfera ruim que está permeando sobre a nossa vida, que está pairando sobre, às vezes, nossa família, nosso trabalho, nosso dia a dia, nossa vida. A gente quer que passe rápido, que saia logo disso, que eu quero sair dessa situação. Entretanto, Jesus ele deu uma orientação: olha, permanecei, ficai em Jerusalém. Mas não é ficar por ficar, é ficar até que aqueles discípulos, e trazendo no contexto de hoje, eu e você, pudéssemos ser revestidos por algo que transcende a nossa força, que está além da nossa capacidade de entender, de compreender e até na capacidade de suportabilidade das aflições. Porque no contexto de dor, de aflição, a gente não consegue raciocinar muito bem. A gente quer sair, isso é natural, isso faz parte do instinto humano.
A gente quer que aquilo cesse, a gente quer que aquilo pare imediatamente. Mas é interessante que Deus nos mostra nessa palavra que Deus utiliza muitas das vezes momentos de aflição, momentos de dor, momentos muitas vezes de tristeza, momentos de angústia para forjar o nosso caráter, para fazer com que a gente possa transcender o nosso nível de entendimento da vida, das coisas, das circunstâncias, que a gente consiga amadurecer na nossa caminhada, na nossa vida. Mas a gente consegue isso recebendo de Deus um revestimento especial, que é um revestimento através do seu Espírito Santo. Então eu acredito que o que Deus está falando conosco hoje, nesse momento, nesse dia, é que independente do momento que você está vivendo, que você está passando, de aflição, de dor, talvez você está passando por um momento de tribulação, de perseguição, talvez você possa até estar sentindo a atmosfera ao seu redor um pouco pesada, carregado, e talvez você pense, poxa, eu quero logo que isso acabe, eu quero que saia isso. Então entenda que se ainda não acabou, é porque esse revestimento ainda ele não veio. E não adianta a gente queimar as etapas. A gente precisa se voltar para Deus e falar, Senhor, eu estou aqui, estou recebendo essa palavra agora, eu estou entendendo que o contexto da minha vida nesse momento está se assemelhando a esse contexto de aflição, de dor, de tristeza, de dificuldade. Eu quero sair logo disso, mas eu não quero sair sem receber do Senhor o revestimento do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Então, me ajuda a transcender esse momento e ser revestido pelo Espírito. Eu acredito que esse é o melhor momento para que qualquer ser humano, qualquer homem, mulher, jovem, criança, ancião, possa se conectar com Deus. É um momento de dor, um momento de aflição, um momento de angústia, de tristeza. E tem um versículo que está me vindo agora à mente, que está lá no livro de Provérbios, se não me falha a memória, que diz: melhor é estar na casa do luto do que na casa onde há festa. Porque na casa do luto, o homem aplica aquilo ali ao seu coração. A festa, que é a alegria, não é que a gente não pode festejar. Claro, a gente deve festejar, deve celebrar. Mas o que esse versículo está dizendo é que é muito mais aplicável e alimenta muito mais o entendimento e a alma do homem, um contexto onde ele passa por dores, por aflições, porque ele internaliza aquilo e ele amadurece. Então eu creio que esse tempo que você possa estar passando é um tempo que você está amadurecendo para uma nova etapa na sua vida. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz isso. Depois que aqueles discípulos receberam o revestimento do Espírito Santo, eles saíram de uma atmosfera de medo. Eles andavam trancados, eles tinham medo. Quando eles receberam o revestimento do Espírito Santo, eles não conseguiram mais ficar reclusos, mas eles foram se expor ao mundo, independente dos perigos que esse mundo estava reservando para eles, porque eles sabiam que eles não estavam indo na força deles, mas eles estavam indo na força do revestimento, do poder do Espírito Santo. Então, a minha oração por você é para que você consiga permanecer nesse contexto de ficar em Jerusalém, seja qual for a tua Jerusalém que você esteja passando, até que você seja revestido do alto, pelo poder do Espírito Santo. Você está pronto de ser revestido pelo poder do Espírito Santo? Então, se inclina para o Senhor. Aqueles homens, quando receberam aquele comando, eles não ficaram olhando, pensando, eles se puseram em oração. Eles se puseram em oração. Eles começaram a orar. Eles começaram a interceder. Eles começaram a dizer: Deus, o Senhor falou para a gente não sair daqui sem antes receber o Teu Espírito. Então derrama o Teu Espírito na minha vida. Me ajuda a suplantar. Me ajuda a ir para o próximo nível, mas somente revestido pelo Teu Santo Espírito. Então, essa é a mensagem que eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco nesse momento. Eu precisava gravar essa mensagem. É algo que Deus falou muito forte aqui ao meu coração, no tempo que eu cheguei, há pouco,
aqui e o Espírito Santo falou no meu coração, registra essa palavra. Então eu quero deixar essa palavra para você, para que você entenda que independente do momento de aflição que você está vivendo, outras pessoas já viveram, outros já venceram e você também vai vencer e ser revestido pelo Espírito Santo. Só persevera, olha para Deus, busca a presença dEle, porque uma das promessas dEle também é o seguinte: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você, a despeito do que você esteja vivendo nesse momento. Que Deus te abençoe.